And today we are going to talk about the difference between the expressions say and tell. Então nós vamos ter várias expressões que usam o verbo to say, que é o verbo dizer, e várias expressões que usam o verbo to tell, que é contar. Muito cuidado. Tell significa contar, mas não é o contar da matemática. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não. É o contar alguma coisa, contar uma história, contar uma piada, contar um segredo. É nesse sentido de contar alguma coisa para alguém. O contar da matemática, de contar as unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o verbo to count. To count, tá? O verbo to count. C-O-U-N-T. Count. Ok? Bom, nós estamos vendo aí, então, esses dois verbos estão destacados aqui em cima, como vocês podem ver, tá? Say e tell. E nós vamos falar hoje sobre algumas expressões que nós só podemos utilizar com o verbo tell e algumas expressões que nós só podemos utilizar com o verbo say. Como assim, professor? Existem expressões que eu só posso utilizar com o verbo tell? Sim. Porque se nós usássemos say no lugar de tell em algumas frases que nós vamos ver aqui, ficaria muito estranho. E vice-versa. Say é utilizado em muitas frases, em muitas expressões, que eu não posso usar tell, porque senão fica estranho. Bom, vamos começar com tell. Holmes also had the capacity to tell the difference between right and wrong. Holmes também tinha a capacidade de contar a diferença entre o certo e o errado. Olha só, a segunda frase. I have known Mindy for years. I know she wouldn't tell a lie about anything. Eu conheço a Mindy há anos e eu sei que ela não contaria uma mentira sobre nada. Contar uma mentira, tell a lie. Estão vendo? It was not the giant clock that told the time, but a smaller one on the other wall. Não foi o relógio gigante que contou as horas, mas um pequeno, um menor, que estava na outra parede. Não foi o relógio gigante que contou as horas, mas foi um menor que estava na outra parede. I have to know how to tell a joke. You have to know. Você tem que saber como contar uma piada, se você não é um comediante. You have to know how to tell a joke if you are not a comedian. Você tem que saber como contar uma piada, se você não é um comediante. Helen told a secret to her mother. Olha só, Ellen contou um segredo à sua mãe. Esse told aqui, pessoal, é o passado do verbo tell. Mas eu quero que vocês observem essas aqui que estão em salmão, eu acredito, né? Olha só. Told a secret. Contou um segredo. Tell a joke. Contar uma piada. Told the time. Contou o tempo, as horas. Tell a lie. Contar uma mentira. Pessoal, e em outros casos, suponhamos que eu coloque assim, contar uma história. Eu vou contar uma história para você. Estou usando o verbo tell. I will tell a story to you. Imagine se eu substituir por say, que significa dizer. Vai ficar I will say a story to you. Eu vou dizer uma história para você. Dizer uma história? Fica estranho, não é? Dizer uma história, dizer uma piada, dizer um segredo, fica um pouco estranho assim, né?
Imagine se alguém fala, diz uma piada aí pra gente. Ninguém fala assim, né? A gente fala, conte uma piada, conte uma mentira, conte um segredo, conte o seu segredo para nós. Certo? Então, assim, existem certas expressões em que tell fará muito mais sentido na frase do que say, como nesses casos, ok? Mesmo tell the difference, contar a diferença, que pode parecer um pouco estranho. Nossa, é meio estranho, né, em português assim, mas em inglês é tell the difference, né, que faz muito mais sentido que usar say. Então, colocando aqui embaixo, expressões que podemos utilizar com tell. Tell the difference, tell a lie, tell the time, tell a joke, tell a secret. Perceberam aí? Tell the difference, tell a lie, tell the time, tell a joke, tell a secret. São algumas das várias expressões que podemos utilizar com tell. Ok? São várias e várias que nós podemos utilizar. Bom, eu acho que já deu tempo de vocês anotarem, mas basicamente é isso. Tell the difference, tell a lie, tell the time, tell a joke, tell a secret. Que é basicamente, pessoal, isso que está à direita aqui em cima, tá? Que são as expressões utilizadas com o verbo tell. E aí nós vemos na página seguinte, page number 110, expressões que nós utilizamos com say. E say é dizer. Uncle John said hello with a beautiful smile. O tio John disse olá com um lindo sorriso. De onde vem esse said? Vem do verbo say, que a gente viu ali em cima, só que said está no passado, tá? Então, se say é dizer, said, disse lá no passado. Uncle John said hello with a beautiful smile. O tio John disse olá com um lindo sorriso. Around 9 in the evening, Solomon said goodbye to everyone and left our meeting. Por volta das 9 horas da noite, Solomon disse tchau, adeus, para todos e saiu da reunião, da nossa reunião. I said good morning to the teacher as I entered the room. Olha só, eu disse bom dia para o professor. Percebem? Kevin is polite with everyone. He always says please and thank you. Kevin é educado com todos. Ele sempre diz por favor e obrigado. Por que aqui tem 6? Terceira pessoa. No presente, terceira pessoa tem um Szinho, tá? Lembra aí do simple present. Então, olha só. Dizer olá, dizer tchau, dizer bom dia, dizer por favor, dizer obrigado. Né? Se, enfim, os responsáveis por uma criança, sejam os seus pais, os seus avós, falam assim, ó, diz obrigado, né? Diga por favor, diga bom dia. Diz tchau, ó, fala tchau. A gente usa say. A gente não vai usar tell, que é contar, né? Conte por favor, conte obrigado, conte bom dia, conte tchau, conte olá. Ficaria muito estranho, é ou não é? Concorda? Então, nós utilizamos o verbo say, dizer. E aqui, colocando aquelas expressões aqui embaixo, nesse... organizando aqui, né, nesse esquema. Say hello, say goodbye, say good morning, say please, say thank you. Mas aí, existem variáveis aqui, né? Por exemplo, você fala say hello, hello é olá, mas aí tem hi, hey, entram aqui também. Goodbye
também serve o próprio bye bye, be right back, see you. Good morning. Entra aqui, ó. Good afternoon, good evening, good night. Entendeu? Please, por favor. Thank you. Sorry, excuse me. Todas essas palavras vão estar associadas a say. Ok? Dizer. Então, nós vemos aí ok? Também acho que já deu tempo aqui, né? Hello, goodbye, good morning, please, thank you. Basicamente são as expressões aqui em cima que estão relacionadas ao verbo say, do lado direito, né? Bom, então aqui embaixo nós temos esse esqueminha explicando um pouquinho. Expressions with say and tell. In English, there are specific expressions with the verb say and tell. Então, só, em inglês, há expressões específicas com os verbos say e tell. Dizer e contar. Há uma coisa interessante, there are, ou se fosse there is aqui também, é o verbo haver. In English, there are specific expressions. Em inglês, há expressões específicas. Tá? Há expressões específicas. There are, então, ou there is, ocupa esse lugar de haver. With the verb say and tell. Olha só, então aqui a gente vê do lado esquerdo, primeiro, say, com substantivos, né? Comuns. Tem até algumas saudações, né? Hello. Mas embaixo vem as saudações referentes ao dia, ao tempo, né? À noite, à tarde. Também que nós vamos usar com say. Say good morning, say good afternoon, say good evening, say good night, say goodbye. E ao lado direito nós temos tell. Tell the truth. Tell a story. Tell a lie. Tell the difference. Tell the time. Tell a joke. Tell a secret. Ok? Então, ó, contar a verdade. Tell the truth. Contar a verdade. Tell a story. Contar uma história. Tell a lie. Contar uma mentira. Tell the difference. E ali, ó, tell the time, tell a joke, tell a secret, tell a secret, tell a joke, tell the time. Percebem? Então, galerinha, nós estamos vendo aí vamos supor, nós estamos vendo aí uma divisão, né, entre expressões usadas com say e com tell. Aqui embaixo, observe some examples, né? Uncle John said hello with a beautiful smile. Essa frase a gente já tinha visto, né? O tio John disse olá com um lindo sorriso. E aí, ó, you tell so many stories that nobody is ever going to believe. Que significa, né? Você conta muitas histórias que ninguém nunca vai acreditar, né? Depois a gente tem Holmes also had the capacity to tell the difference. Percebem? Galera, então assim, não é muito complexo, mas a ideia aqui é essa. Expressões que nós utilizamos com say e expressões que nós utilizamos com tell. Basicamente é isso. Ok, guys? Não é muito difícil, vocês percebem aí. É uma questão de vocabulário, é uma questão de utilizar o verbo que faz mais sentido dentro da frase. Ok?